Bom galera, Miro de Escorpião é o Cavaleiro de Ouro que guarda a 8ª casa do Zodíaco no Santuário. O Cavaleiro tem apenas 20 anos e nasceu no dia 8 de novembro. Miro teria se consagrado Cavaleiro de Ouro na saga clássica, com aproximadamente 7 anos de idade, sendo um prodígio assim como Aioria, Shaka, Mu e outros cavaleiros de sua época, tendo como local de treinamento o Santuário de Atena na Grécia e também a ilha de Milos, uma ilha vulcânica localizada na própria Grécia, situada no arquipélago das cidades no mar Egeu. Essa ilha é famosa por ter sido encontrada por lá uma estátua de Afrodite e dos deuses Asclépio, Poseidon e Apolo. Outra curiosidade seria sobre o nome do cavaleiro, é Miro ou Milo. Bem pessoal, o nome dele é Milo nos mangás, nas publicações impressas e na maioria das dublagens internacionais. Porém, na sonoridade das dublagens do anime, tanto no Brasil quanto no Japão, o nome é pronunciado como Miro, então escreve-se Milo e pode ler Miro, está tudo certo. Miro de Escorpião é um cavaleiro que participa de praticamente todas as sagas clássicas de Cavaleiros do Zodíaco e também é um personagem importante dos spin-offs, como por exemplo em Saint Seiya, onde o cavaleiro tem uma ligação com a protagonista da história, a Saint Shoko de Cavalo Menor. Um de seus grandes atributos é que Miro é fiel aos seus ideais, sendo inicialmente um cavaleiro fiel ao santuário que estava sendo controlado pelo grande mestre. Porém, sendo fiel a seus ideais, Miro não aceitava todas as ordens e missões que ele acreditava serem incoerentes com seu poder, como por exemplo, quando o grande mestre ordena que ele vá até o Japão matar os cavaleiros de bronze. Miro se nega, dizendo que seria como um leão matando formigas, mostrando assim que ele é um guerreiro orgulhoso e que mantém seus valores acima de qualquer ordem. Como sabemos na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, o passado dos Cavaleiros de Ouro muitas vezes não é abordado. Sendo deixado assim de lado, Miro é um dos cavaleiros que tem seu passado muito pouco explorado. Sabemos apenas que ele se formou Cavaleiro de Ouro ainda muito jovem, com apenas 7 anos de idade, e que grande parte de seu treinamento foi feito na ilha de Milos, na Grécia. Porém, a história de Miro, em sua adolescência, quando tinha aproximadamente seus 14 anos, foi parcialmente revelada na saga Episódio G. Nessa saga, vemos vários confrontos de Miro de Escorpião contra poderosos inimigos. Como sabemos no mangá Saint Seiya, tanto Miro quanto Aioria possuem vários momentos onde eles trabalham juntos, seja lutando contra inimigos, como por exemplo a parte maligna do Saga, que foi ressuscitado pela deusa Ares, dentre outros momentos onde o foco são os dois cavaleiros. Desde a saga clássica, temos momentos onde Miro e Aioria concordam com determinados objetivos, como por exemplo, quando os dois queriam invadir o templo submarino de Poseidon para derrotarem rapidamente o deus dos mares e assim salvar Atena. É claro que essa ideia não foi aceita pelos demais Cavaleiros de Ouro, que estavam seguindo as ordens do mestre ancião de Rosan, já que Hades poderia ressuscitar a qualquer momento. Porém, em sua adolescência, tanto Leão quanto Escorpião não se davam muito bem, e na saga Episódio G, a personalidade de Miro é muito parecida com a da saga clássica, embora tenha um tom de infantilidade. Miro é agressivo e petulante, com um pouco de ódio. Ele se revelou arrogante e orgulhoso por causa de sua posição, sendo um cavaleiro de ouro, não mostrando nenhum respeito para com Aioros de Sagitário, por ser considerado um traidor. Miro diz que Aioros, sendo um traidor, seus familiares com Aioria também seriam um, demonstrando assim que eles não se davam muito bem no passado. Em determinado momento, o Cavaleiro de Escorpião é designado como guarda-costas de Aioria enquanto ele se recuperava. A missão não agradou Miro, que a todo instante entrava em conflito com o Leonino. E nesse momento surge Hector, um guerreiro dos tempos antigos de Troia, que foi ressuscitado e estava em busca de vingança pelas injustiças do passado. Miro diz que enviará o guerreiro para o Tártaro novamente, e assim se inicia uma luta. Após o combate dos heróis do passado e do presente, Miro diz que sempre se lembrará do guerreiro Hector, que foi esquecido pelos registros históricos. Nesse momento, toda a inquietação e ódio de Hector desaparecem, e ele é derrotado de uma vez pela Agulha Escarlate Antares. Na saga Episódio G, Miro também atendeu ao chamado de Mu de Ares, e foi ao Tártaro junto com Shaka de Virgem, Shura de Capricórnio, Camus de Aquário e Aldebaran de Touro, para ajudar Aioria na luta contra os titãs.
Sendo assim, eles acabam batalhando contra Cronos e os Gigas, porém Miro só começa a interferir na luta contra Hyperion, onde conseguiu repelir as chamas do Titã, e em seguida, Miro tem um rápido duelo contra Cronos. Depois disso, os 6 Cavaleiros de Ouro ali presentes resolvem se dividir em duplas para enfrentar os 3 Gigas de Cronos. As duplas são Aldebaran e Shura, que enfrentam Hoplisma de Nephirites, Shaka e Aioria, que enfrentam Ter de Electron, e Miro e Camus, que enfrentam Drakon de Margarites. Se dividir em duplas para lutar não agradou o Cavaleiro de Escorpião. Miro acreditava que isso era desnecessário e que em 5 minutos ele poderia acabar com o Giga, mas Camus intercede dizendo que a missão deles é acabar com esse ser que se intitula um deus. Porém, esse deus é na verdade um monstro. O gigante inimigo não quer esperar e se prontifica para lutar, mas antes diz para os 2 Cavaleiros de Ouro fugirem. Drakon de Margarites não apreciava lutas desnecessárias. Porém, isso não convence os cavaleiros, que resolvem atacar, porém nada acontece. Isso faz Camus deduzir que o poder do gigante, que não sofre danos físicos, provém da magia ancestral dos dragões. Camus propõe que ele segure o gigante, enquanto Miro concentra seu poder na Antares, que pode quebrar qualquer defesa para perfurar a defesa do monstro. Nessa luta contra o Giga Drakon, após Miro ver que Camus iria se sacrificar para vencerem, ele não tem coragem de disparar a sua Antares. Miro se preocupa com a segurança de seu melhor amigo, mas Camus, falando sobre a amizade dos dois, convence o Escorpião a atacar. Drakon não espera e ataca também, por entender que aqueles que estão na sua frente merecem enfrentar seu imenso poder. O choque de energias se inicia e o Cavaleiro de Aquário usa seu círculo de gelo, que não funciona, e então o poder do monstro é disparado. Camus, vendo que Miro seria atingido, cria um esquife de gelo para interceptar aquele ataque. O monstro diz que essa batalha não é como um conto de fadas, onde cavaleiros podem derrotar dragões. E invocando seu poder, o sopro de Dunamis, ele tenta matar Camus. O aquariano tenta conter o enorme poder com seu pó de diamante, mas quando a derrota era certa, Miro surge e usa sua agulha escarlate Antares para perfurar Drakon. Antes que o gigante pudesse se recuperar, Camus utiliza sua execução Aurora e congela o monstro, e após isso, Drakon de Margarites é destruído por um golpe de Miro, que avisa que o título de Matador de Dragões, que era dos antigos guerreiros, agora lhes pertencem como heróis de sua época. Inicialmente, Masami Kurumada pretendia também fazer de Miro o mestre de Yoga de Cisne. Sim, galera, é isso mesmo. Inclusive, o autor chegou a escrever e ilustrar algumas páginas de seu mangá em que Yoga e Miro interagiam como mestre e discípulo. Na primeira versão, temos uma página onde Miro aparece na casa de Libra após Yoga ser mandado até lá pela outra dimensão que o atingiu na casa de Gêmeos. A única mudança feita nessa cena foi a introdução de Camus no lugar de Miro. O autor Masami Kurumada resolveu reescrever e redesenhar as páginas após definir que Camus de Aquário seria o verdadeiro mestre do Cavaleiro de Cisne. E pessoal, essa mudança só aconteceu porque o autor percebeu que poderia haver uma relação entre as constelações de Aquário e Cisne. Isso porque ambos os cavaleiros iriam utilizar técnicas baseadas no gelo no anime. As páginas não publicadas dessa primeira versão do mangá, onde Milo seria o mestre de Yoga, foi mostrada em algumas publicações especiais de Cavaleiros do Zodíaco. E desde que Miro lutou contra Yoga na Batalha das 12 Casas, ele mencionou Camus de uma forma que levou os fãs a acreditarem que eles eram amigos. E isso foi oficializado, já que na animação da saga de Hades incluía mais interações pessoais entre eles do que no mangá, e eles são descritos como amigos nos spin-offs Cavaleiros do Zodíaco Episódio G e também em Soul of Gold. Sendo assim, a história passou a ser de que Miro possui uma grande amizade com Camus, desde a época de seus treinamentos. Miro e Camus lutaram juntos contra um Giga na saga de Episódio G também, e seria devido a essa amizade que o Escorpiano não mataria Yoga nas 12 Casas, pelo grande respeito que tem com Camus. Inclusive, Camus teria contado somente para Miro que não queria matar Yoga na casa de Libra, mas sim fazer um teste para ver o quanto o Cavaleiro de Cisne era determinado e qual seria sua capacidade como um Cavaleiro de Atena. Ele queria saber se o Cisne era capaz ou não de despertar o sétimo
sentido, e isso mostrou que o Cavaleiro de Ouro de Aquário tem uma grande confiança no Cavaleiro de Escorpião. Isso porque essa atitude de Camus era contrária às ordens do grande mestre Ares, que exigia a aniquilação total dos Cavaleiros de Bronze. Porém, Camus confiou em dizer para seu amigo que seus planos eram outros para o seu discípulo. Outro pequeno momento que enfatiza a ligação de Camus e Milo era a saga de Hades, onde o Cavaleiro de Escorpião se decepcionou ao ver seu melhor amigo do passado, Camus, aparentemente se aliando a Hades, o inimigo de Atena. No mangá, Miro carrega Saga até o templo de Atena após o embate das exclamações de Atena. Porém, na animação, eles mudaram para Miro carregando Camus, porque teria mais sentido, já que os dois têm essa proximidade de amizade. Uma das lutas que a galera gosta de lembrar também é a batalha entre Miro de Escorpião e o Cavaleiro de Prata Albion de Cefeu, o mestre de Shun de Andrômeda, onde é dito que, embora Albion, sendo um Cavaleiro de Prata, seria tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro, o escorpiano teria tido uma luta difícil contra o mestre de Shun, e Afrodite interviu com uma rosa que feriu o Cavaleiro de Prata, o deixando envenenado e mais fraco. Sendo assim, Miro de Escorpião o derrota facilmente. Porém, galera, a luta entre Milo e o Albion de Cefeu aconteceu apenas no anime. No mangá, quem derrota o Cavaleiro de Cefeu e devasta a ilha de Andrômeda é apenas Afrodite de Peixes. Outra diferença é que no mangá o mestre de Shun se chama Daidalos e tem cabelos escuros, e não loiros como o Albion no anime. Como sabemos, o mestre Ares enviaria Miro de Escorpião para recuperar a armadura de ouro de Sagitário e matar a jovem Atena Saori Kido junto dos Cavaleiros de Bronze, mas o Cavaleiro de Ouro se nega a fazê-lo, mesmo Seiya e seus amigos tendo derrotado os Cavaleiros de Prata. Miro dizia que não iria fazer isso porque feria seu orgulho. Um Cavaleiro de Ouro lutando contra 5 Cavaleiros de Bronze seria como um leão derrotando formigas. O grande mestre, que era Saga disfarçado, insiste que é uma ordem e o escorpiano não poderia desobedecer. Porém, quem chega à sala do grande mestre é nada mais nada menos que a Ioria de Leão, que se oferece para a missão. O mestre do santuário então resolve enviar o Leonino na missão para descobrir se o Cavaleiro de Ouro realmente estava do seu lado. Porém, a sutileza nessa cena é que Miro se comparou a um leão lutando contra os Cavaleiros de Bronze, e é justamente o Cavaleiro de Leão que vai em seu lugar nesta missão. Outra curiosidade é que na saga de Poseidon, Miro acredita que se ele e a Ioria unissem suas forças, teriam poder o suficiente para derrotarem todos os 7 generais marinas de Poseidon facilmente. Porém, como a gente sabe, os Cavaleiros de Ouro não poderiam sair do santuário, porque a qualquer momento o selo das 108 estrelas malignas de Hades poderiam se romper, e por isso eles deveriam permanecer ali para lutarem na Guerra Santa. O Cavaleiro de Escorpião foi um dos poucos Cavaleiros de Ouro, assim como Saga, Ioria e Mu, que não morreu ou foi derrotado em batalha contra outro cavaleiro, sucumbindo apenas contra os espectros quando chegou no castelo de Hades, onde tinham seus poderes reduzidos graças à barreira de Hades que cobria o castelo Renstein, e enfrentaram Radamantes de Wyvern. E galera, vocês devem conhecer a técnica Agulha Escarlate, o golpe de Miro de Escorpião, que ele não cansa de explicar. Toda vez que ele dispara esse ataque em alguém, ele quer falar das 14 agulhas escarlates, da febre do escorpião, agulha final Antares, etc. Mas galera, cada agulha desse golpe corresponde a um ponto cósmico da constelação de Escorpião, ou seja, as 15 agulhas totais são referentes às 15 estrelas que formam a constelação de Escorpião, sendo que Antares, a maior delas, é a estrela mais brilhante da constelação, sendo uma super gigante vermelha, a 16ª mais brilhante no céu, possuindo uma massa quase 800 vezes maior do que o próprio Sol, sendo 10.000 vezes mais brilhante do que ele, e portanto seria a agulha final do ataque de Miro. Além das agulhas escarlates, você sabia que Miro também possui uma técnica chamada de restrição? Nesse golpe, o Cavaleiro de Escorpião se concentra liberando ondas de energia que, assim como o veneno do escorpião, atingem o sistema nervoso central do adversário, paralisando assim todas as suas funções motoras. O oponente fica paralisado com esse golpe, fazendo com que a pessoa se sinta como uma presa do escorpião. Porém, na batalha contra Yoga, o golpe não surte efeito, porque o Cavaleiro de Cisne consegue emitir um ar frio que neutraliza essas ondas do ataque de Miro. Outra curiosidade é que o mestre Megumo Okada, o criador da saga de Cavaleiros do Zodíaco Episódio G, criou um baralho de tarô com os principais personagens de Episódio G, colocando cada cavaleiro em uma carta de acordo com sua personalidade.
e Miro estaria representando o julgamento, fazendo assim total referência com sua postura na história de Cavaleiros do Zodíaco, quando ele enfrenta Yoga, para saber se o cavaleiro é digno de seguir em frente subindo as 12 casas, e também quando literalmente Miro julga as ações de Cânon de Gêmeos, que reaparece na saga de Hades para lutar ao lado de Athena. Miro nessa parte testa o comprometimento do Cavaleiro de Ouro de Gêmeos substituto, realizando assim um verdadeiro julgamento para saber as intenções do geminiano. Espero que vocês tenham curtido e, é claro, comentem aí qual deve ser o próximo Cavaleiro de Ouro que vocês querem ver aqui no canal, com um vídeo cheio de curiosidades assim como esse. No mais, galera, obrigado por assistirem o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?